Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão de número 50, tá? E a gente vai falar sobre esse assunto aqui hoje, ó. Como lidar com as fobias causadas pela ansiedade. Eu separei aí algumas fobias, lógico que são várias e várias, eu separei alguns exemplos aí pra gente já estar vendo na prática como que vai ser isso. Primeiro a gente vai ver as fobias específicas, tá? Depois a gente vai ver a fobia social, tá bom? Depois a gente vai ver, por último, o processo aí, como que pode estar acontecendo essa questão da fobia, como que ela pode aí estar se associando à ansiedade, tá? Então a gente vai ver tudo isso e depois vamos ter uma dica aí especial para quem já quer ir lidando com as fobias, tá bom? Oi, Cristiane, boa noite, tudo bem? Oi, Camélia, boa noite, um abraço, tudo bem? Então vamos aí, começando, pessoal, já entrando em peso, né? A gente vai ver só se eu conseguir entrar no chat aqui, tá, gente? Só um momento, não posso prometer que eu vou entrar hoje no chat do Instagram, porque quem acompanha as lives aí, eu tô com um probleminha para entrar no chat do Instagram. Eu acho que não vai ser hoje também, viu, gente? Infelizmente aí eu não vou estar conseguindo entrar com o pessoal do Instagram, tá bom? Eu já estou vendo isso, como que a gente pode resolver. Mas vocês podem aí estar interagindo, o pessoal do Facebook já está interagindo, tá bom? A gente aí vai tendo essa conexão. Vocês podem aí estar mandando depois as suas dúvidas, perguntas, questionamentos, comentários. E a gente vai falar sobre isso, esse assunto muito interessante hoje. A Cristiane já falando aqui, gente. Tenho várias fobias, tudo bem, doutor? Que bom! Olha, a Cristiane já tem várias aqui. A Carmélia, eu estou bem, melhor agora ver você. Opa, que bom! Vamos começar aí então, gente. Primeiramente, vamos falar das fobias específicas. O que é isso? A fobia, gente, é uma questão que está relacionado, pode estar diretamente ou não relacionado com a ansiedade. Vamos falar aí primeiramente do medo. O medo, ele aparece praticamente em todos os transtornos de ansiedade. Sim, tem vários e vários. Se vocês quiserem, eu faço aí um aulão falando só sobre os tipos de transtornos de ansiedade. Porém, esse medo que passa na ansiedade, esses transtornos praticamente tem em todos, tá? E é do modo excessivo. Também nas fobias específicas, esse medo também é evidenciado e evidenciado do modo muito excessivo para algo que é real, tá? Quando é o transtorno de ansiedade, às vezes não é algo real, uma preocupação futura, entre outras coisas. Só que nas fobias, algo é real, só que passa aí uma sensação de medo muito maior do que realmente é o que a gente está vendo, o que a gente está passando e o que a gente aí está visualizando. E tudo isso tem um propósito e tudo isso acontece por causa de uma situação que é o seguinte: a pessoa pode ter atrelado esses medos das fobias a uma experiência traumática, às vezes ao transtorno de estresse pós-traumático que aconteceu durante um trauma, ou alguma coisa que a pessoa teve contato com algum animal, com alguma situação. Tá? Então isso daí pode estar desencadeando isso na pessoa, entre outras, né, questões. Isso é só uma das várias hipóteses que podem ter acontecido aí com a pessoa, tá bom? Então a gente vai aí ver várias e várias fobias que podem estar tendo aí a ver com você. Vocês já podem aí estar também comentando que fobias que vocês têm. E a gente vai vendo que tem umas curiosas aqui, eu não coloquei todas, tá? Porque não vai caber, a gente vai ficar falando. Porém, eu coloquei algumas pra gente estar vendo aí, e vocês podem estar ou não se identificando, tá bom? Oi, Kátia, boa noite, tudo bem? A Cristiane falando, sim, eu gostaria deste aulão sobre os tipos de transtornos de ansiedade. A Cristiane aí, ó, já mencionou o exemplo, tá, gente? Então vamos aí mencionando exemplos, vamos aí também participando, indicando para mim, tá? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e a gente vai aí trocando experiência, trocando ideias e é muito importante vocês estarem interagindo tanto aqui quanto lá na caixinha de sugestões que eu deixo aí quase que diariamente nos stories, tá bom? Vamos lá!
Primeira fobia que a gente vai falar aí, que a gente pode falar, olha que nome difícil, gente. Aurulofobia, que é o quê? Medo de gatos. Tentei aí, tá desenhando o mais próximo para vocês estarem vendo aí, tá? Não sei se ficou bom ou não, depois vocês falam, tá? Eu tentei aí fazer uma graça. Aurulofobia, que é o medo de gatos. A pessoa pode ter um medo intenso de gatos. Isso daí nem é tão incomum assim. A pessoa pode ter adquirido aí esse medo por causa que às vezes teve uma mordida de algum gato, às vezes teve aí um acidente, viu alguma coisa com gato. Então isso daí pode ser comum também para a pessoa, tá? Então a pessoa pode estar tendo esse tipo aí de fobia. Antofobia, que é o medo de flores. A pessoa também pode ter medo de flores por alguma questão, por alguma coisa que aconteceu. Vamos supor aí, só exemplos que eu estou jogando, tá? Para vocês. Vamos supor aí que ela, quando era criança, passou perto de uma urticária. E esse medo ficou tão intenso que acompanha ela durante muito e muito tempo da sua vida. Ela pode desenvolver o medo a partir dessa má experiência que ela teve, tá bom? Falando aí em animais, as pessoas podem ter medos de diversos tipos de animais. Tem pessoas que têm medo de animais que nem são tão peçonhentos assim, são sensíveis, né? Lagarta, tá? Às vezes a pessoa aí pode ter medo também de animais um pouco mais peçonhentos, como vamos supor aí de rato, tá? A pessoa pode ter medo de aranha, que é a aracnofobia, né? E isso pode também estar desenvolvendo para ela alguns transtornos e alguns sintomas da ansiedade, que são a desrealização. Por exemplo, a pessoa chega no lugar, vê ali, olha para o lugar já procurando algo que ela pode aí assustar ela. Por exemplo, ela chega no lugar e já olha para os cantos da parede para ver se tem alguma aranha. Olha para o chão para ver se não tem alguma barata, algum rato. E às vezes a desrealização, que é aquele medo tão intenso que ela tá, aquele estresse tão intenso que ela tá, aquela ansiedade tão intenso, ela pode ver vultos, ela pode ouvir coisas que ela acha que é aquilo, o medo tão intenso que ela tá de ver aquilo lá, a mente acaba meio que criando aquilo, tá? Então isso daí pode ser real e pode estar acontecendo realmente com as pessoas. Brontofobia, medo de trovões, tá, gente? O trovão por si só ele assusta muito, né? Mas tem pessoas que têm um medo muito intenso de trovões. Assim, a pessoa vê o tempo se formar, ela já pode aí estar se sentindo muito mal com isso. Claustrofobia, medos de lugares fechados. Esse aí pode ter mais ainda a ver com a ansiedade, pode ter mais conexão com a ansiedade. E esse é um sintoma aí também, uma fobia também que é muito conhecida. Claustrofobia. Hematofobia, medo de sangue. Às vezes a pessoa também tem medo de sangue, tem medo da situação também, de tirar sangue, tem medo aí de ver sangue, seja em qualquer lugar. Então chama hematofobia. Falando nisso de hematofobia, quando eu era menor, por volta de 10 anos, eu tinha também muito medo de tirar sangue. Eu tinha muito medo aí de hospital, de agulha, de tomar injeção. Então esse é um medo muito comum que a gente pode estar vendo, tá? E a gente pode estar presenciando. Nectofobia, medo da noite ou da escuridão. Tem gente que não pode ficar no escuro, tem gente aí que não pode ter um lugar, um breu, digamos assim, que a pessoa fica muito mal com isso. Herpetofobia, medo de répteis, tá? Medo de cobra, medo de lagarto, medo de anfíbios, né? Que são também os sapos. A pessoa pode ter aí variados medos, tá bom? E não tem problema nenhum a gente ter medo disso daqui. O problema, gente, é quando uma fobia trava a gente e a gente não consegue tá indo e fazendo as nossas coisas por causa dessa fobia, entendeu? Por exemplo, a pessoa ela quer viajar, tinha uma viagem marcada, tinha um compromisso marcado, e por causa que tá uma chuva muito intensa, às vezes de ônibus, num lugar que ela nem vai aí precisar se locomover com o carro dela, que outra pessoa vai fazer por ela, ela pode não ir e não tá viajando para esse lugar por causa disso, tá? Então a gente aí pode ter medos, não tem problema ter medos, todo ser humano tem medo, isso daí faz parte do ser humano, mas até que ponto isso daí trava, tá? Até que ponto que
que não é tão assim intenso e isso atrapalha a vida da gente, tá bom? Então esse que é a questão da fobia, isso daí que atrapalha a gente dessa forma, tá? Pessoal participando aqui, vamos ver uns comentários. Vamos lá. Ok. Isso. Boa noite, a Gislene falando. Boa noite, Gislene. Tenho medo da morte. Toda vez que eu escuto falar de morte, fico ansiosa. Como posso estar lidando com isso, doutor? Se quiser, Gislene, a gente faz aí um aulão sobre isso, tá? Isso daí vai fugir bastante do nosso aulão de hoje, mas se quiser, você pode aí estar deixando como sugestão. E eu vou estar abrindo a caixinha lá também. Vocês podem estar deixando como sugestões, tá bom? Vamos lá. Ok. Ui, gente, tá meio bugado aqui. Ah, tá. Foi agora. A Cristiane falando. Certa vez eu fui ao hospital levar meu esposo que havia cortado o pé na hora de pentear. Sangrou bastante. Eu comecei a vomitar, passei mal. Olha lá, gente. Um exemplo aí que a gente vê que pode passar mal realmente. Que a pessoa aí fica muito mal com a questão de sangue às vezes. Tem o medo da noite, da escuridão, a Cristiane tá falando aí também. Vamos mais para baixo aqui. Ok. Beleza, gente? Vamos continuando. Vocês, pro seu exemplo aqui agora, né? Acho que todo mundo conhece aí, Todo Mundo Odeia o Chris, tá? A série Todo Mundo Odeia o Chris. Um episódio de Julius, que ele pega a gente, como vocês conhecem ele é um cara grandão, fortão, tudo. Porém, no episódio específico, ele vai levar o Drew, que é o filho dele, né? Lá pra um show de mágica. Aí ele teve que ter contato direto com o coelho. Que era um objeto, né? Que é um animal, que ele tinha fobia desde a época que ele viu lá no cinema, né? Ele viu aquilo lá, ele associou um grande medo com aquilo, e aquilo lá perseguiu ele, e no episódio, ele acabou desmaiando por causa disso, tá? Por que isso daí pode ter ocorrido? Porque houve uma grande associação com aquele coelho. Na época, ele pegou e deu essa grande associação, fez uma grande conexão, e na hora que ele viu aquele objeto, que ele viu o coelho, que ele viu o animal, subiu toda aquela tensão, todo aquele nervosismo. Porque se a gente for ver o que é um coelho é um animal inofensivo, tá? Dificilmente ele ataca alguém. Porém, acontece que essa é a fobia. A fobia específica, ela faz isso mesmo. Uma coisa que não é tão grandiosa assim, ela pode fazer com que a pessoa passe mal mesmo, por causa da grande associação que ela fez, tá? A Tiane falou aqui, gente, vivo fazendo exames e nunca dá nada na minha cabeça, tô doente, tô mal, mas tudo está na mente. Realmente, Tiane, se não dá nada, realmente está na mente, tá? Essa questão aí que é mais voltada também para ansiedade também, tá? Vamos lá. A segunda fobia que a gente vai falar agora é a fobia social, gente, tá? Que é o quê? Ela danifica e ela faz com que ficam ruins as interações com as pessoas, tá? A pessoa aí, ela fica com essa interação aí em defasagem. Ela fica com essa má interação. Essa interação aí, para ela, fica muito ruim. Às vezes a pessoa quer interagir, a pessoa quer participar das coisas, mas ela não consegue. Não é por culpa dela. Às vezes é por culpa disso daqui, ó, da fobia, tá bom? E alguns fatores aí que ela tende a estar evitando, às vezes evitar passar vergonha, tá? Perto das outras pessoas, ela evita aí, por causa que ela não quer fazer um papelão, ela não quer aí, fazer algo que danifique a imagem dela, que ela não fique mal falada, ela tem medo de tudo isso. E também às vezes ela tem medo de passar mal na frente de todo mundo, tá? Isso daí pode ser medos que ela tem e que bloqueiam ela. Isso daqui, ó, esses dois. Ela tem vergonha, ela acha que vai passar mal. Ela às vezes pode achar que não tem qualidade suficiente para interagir no grupo. Ela acha que vai passar vergonha. Ela acha que
aquilo lá vai ser um caos, que aquilo lá vai ser muito ruim, então ela acaba por evitando tudo isso daí. E qualquer indício que às vezes ela vê daquilo lá, ela tenta fugir do local, ela tenta aí se esquivar, ela tenta não ficar naquilo para ela não sentir mais e mais as questões da fobia social e os sintomas dele, tá bom? A Gislene perguntando, doutor, ter medo de dentista e de médico é fobia também? Geralmente quando vou passar no dentista já fico ansiosa. Então, digamos aí que a questão do médico, a gente pode aí estar ficando ansioso por causa que o médico, às vezes, a gente pode estar esperando um diagnóstico não tão bom assim, tá? E do dentista, às vezes, tem aquela parte da questão que vai doer, né? Ele vai mexer em alguma coisa, ele vai aí tá tocando em algum ponto dolorido e fazer canal, né? Obturação, cárie, nunca é um processo muito gostoso, né? Então, isso daí pode estar fazendo com que a gente fique ansioso, sim. Então, essa ansiedade que a gente espera, tá? É uma ansiedade comum, tá bom? É uma ansiedade que realmente dá, que realmente às vezes preocupa a gente. Porém, se isso for só antes um pouco e durante o processo lá que a gente está no dentista ou no médico, e depois isso se estabilizar, ok. Mas tem pessoas que nem conseguem estar chegando nisso daí porque já esperam uma notícia muito ruim, já espero assim, nossa, talvez eu vou no médico, ele vai achar uma doença incurável em mim. Talvez eu vou no dentista, ele vai falar que eu tenho que retirar todos os dentes, tá? Então a ansiedade pode estar mexendo com isso daí, sim. E a fobia pode estar entrando também, tá? Não tem uma fobia aqui, eu não escrevi uma fobia específica para isso, mas a pessoa pode ter fobia aí, tá? De dentista, ela pode ter fobia de médico. Então a fobia é algo muito individual e particular, tá bom? E até que ponto, né? Porque a gente tem os dois tipos também. A gente tem o medo saudável e o medo tóxico. Às vezes a gente tem medo de dentista e mesmo assim a gente vai. Eu também tenho medo de dentista, eu também, às vezes aí, não gosto do motorzinho. Eu vejo o barulho do motorzinho e já fico meio assim, tá? Mas mesmo assim, se precisar ir, eu vou. Então, essa é a diferença para a gente estar perguntando. Ter medo é comum, é normal ter medo, todo ser humano tem. Mas até que ponto esse medo aí tá travando você de fazer as coisas, tá? Mas pode ser possível sim, tá bom? Respondi a sua pergunta, Gislene? Vamos lá. Terceira parte aqui, o processo, tá? Como que pode aí tá ocorrendo essa questão da ansiedade junto com essas fobias, tá bom? Eu tô colocando um apanhado aqui, gente, por causa do quê? Por causa que fobias, como eu disse para vocês no começo do aulão, essas questões da fobia, elas são muito amplas, né? Tem fobia de tudo quanto é jeito. Então eu peguei algumas aí como exemplo, tá? E a gente vai trabalhar em cima delas. Vamos lá. O processo. A pessoa, antes de entrar em contato aí, vamos supor, entrar em contato com gato, ou entrar em contato aí com a noite, ela tem a que a gente chama de ansiedade antecipatória, tá? O que é ansiedade antecipatória? Que ela já espera que ela vai ter aquela ansiedade. Então, os sintomas vão começando devagarzinho e vão aí gradualmente aumentando conforme vai passando as horas, os dias, até quando ela chegar no momento que ela tiver o contato com a situação, ou contato com o objeto, ou com o animal, ou com qualquer coisa que seja. Esse contato aí, tá? Ela vai estar muito, digamos, inflamada pelos sintomas psicológicos, pelos sintomas físicos da ansiedade. Porque essa ansiedade antecipatória não foi trabalhada. Essa ansiedade aí foi sendo acumulada, até ela chegar no momento e ter esse contato. E às vezes o contato acontece de maneira tão repentina que algumas pessoas podem ter uma crise de pânico. Por exemplo, se ela vai lá, digamos aí que a pessoa tem que nem o Julius, ela tem medo de coelhos. Ela vai lá, encontra o coelho
e dispara a crise de pânico nela. A pessoa fica aí totalmente desnorteada, ela tem aí a questão do coração acelerado, muito explosivo, ela tem aí a sensação que ela pode morrer naquele momento por causa que ela teve um contato muito brusco com aquilo lá, com aquela questão, com aquele animal que ela tinha fobia. Eu estou usando animal, mas pode ser com qualquer coisa que a pessoa talvez tenha fobia, tá bom? E o que acontece? A pessoa tem aqui a ansiedade antecipatória, depois tem um contato com a situação, com o animal, com qualquer coisa que seja, depois ela tem o quê? O medo, que é o medo intenso, que é o medo tóxico que a gente está falando, que é o medo aí fora da realidade. Vamos pegar de novo o questão do Julius, que a pessoa tem um medo irreal, que aquilo lá, aquele objeto, aquele animal ou aquela situação vai fazer muito mal para ela. É um medo aí muito superior do que realmente aquilo lá está oferecendo para ela. E daí ela tem a luta ou fuga, tá? Que é isso daí? Que é da ansiedade. Que a pessoa aí, o corpo dela prepara para lutar com aquilo ou para fugir da situação, tá bom? O Julius mesmo, naquele episódio lá, ele não queria ficar até o final por causa do coelho. Ele já sabia antecipadamente que ia ter um coelho lá. Então ele começou a inventar várias e várias desculpas para não estar indo e não estar entrando em contato com aquele coelho. Então aqui, ó, ele já podia estar trabalhando a ansiedade antecipatória. Quando chegou aí no lugar, ele teve aquela crise, né? Digamos aí, talvez que foi uma crise de pânico e ele acabou desmaiando, tá bom? A Gislene, sim, doutor, respondeu. Muito obrigado, boa explicação, parabéns. Obrigado, Gislene. Vamos aí agora para a dica, tá bom, gente? Vamos para uma dica, se você já quiser estar colocando em prática tudo isso, se você aí quiser estar já enfrentando esses medos. Como é um assunto aí muito amplo, que a gente abordou várias e várias situações e várias fobias, eu vou dar uma dica por cima, tá? Nada tão específico assim, porque é um assunto amplo. Então, teria que ter uma questão para cada situação, tá? Então, como é uma questão ampla, eu vou passar uma dica para vocês, tá bom? Para assim, um apanhado geral. E essa dica é uma estratégia. E essa estratégia aí se chama escada, tá? Por que escada? Porque é o seguinte, vamos supor que você tenha de novo aí medo, vamos supor medo de... Vou inventar um agora, hein? Medo de lugar fechado. Vamos lá, claustrofobia. Lugar fechado. Vamos supor que você tem claustrofobia e você tem medo de lugar fechado. Primeiramente, a gente vai aí como escada mesmo. Você pega, você está numa sala, vamos supor, você está numa sala. Você vai lá, você fecha só uma parte da porta ou do quarto e você fica um tempo limite. Se você quiser cronometrar aí no seu relógio alguma coisa, você vai lá e cronometra e fica aquele tempo e sai, tá? E vai se reforçando isso, vai associando que você consegue cada vez mais. Depois você vai lá e fecha uma janela e fica bem e depois você sai, tá? Então, vai fazendo isso daí, colocando aos pouquinhos. Não precisa ir, não é nada eficaz você ir enfrentar esse medo, essa fobia sua logo de cara, por causa que talvez isso daí vai fazer muito mal para você e talvez dispare aí uma crise de ansiedade e uma crise de pânico, tá bom? Então, vai enfrentando os seus medos em questão de escada mesmo, degrau por degrau, tá? A pessoa aí que tem medo de ficar em lugar fechado, fica um tempinho só e sai. Deixa a porta um pouquinho fechada e sai. Vamos supor que seja de um animal mesmo. Vamos pegar aqui a questão do animal que o Julius tem. Que o medo do animal que o Julius tem, que é o medo de coelho. A pessoa vai lá, ela pode estar colocando aí um animal perto dela que é parecido com coelho. Vamos supor um hamster, que não é totalmente um coelho. Ele vai lá, chega perto e sai. Vai lá, chega mais perto outro dia, coloca a mão e sai.
e vai colocando aí animais que são parecidos com esse coelho. Por exemplo, ela vai perto de um gato, depois ela vai perto de um cachorro, e aos poucos aí ela pode aí tá perdendo o medo dela, ela pode aí tá cada vez mais se confortando e pensando, nossa, realmente eu consigo chegar mais perto daquilo e eu vou conseguir aí tá enfrentando esse medo, tá bom? Lógico, você tem que respeitar os seus limites, você tem aí que tá respeitando também o seu tempo, tá? Nada de fazer isso correndo, nada de fazer isso aí, digamos, a Deus dará, fazer do nada, porque é uma questão também que é o seu limite, e é uma associação muito forte que a sua mente já está fazendo, então vai aos pouquinhos, pezinho na água, micropasso, um de cada vez, tá bom? Oi, Franciele, boa noite, tudo bem? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês nesse aulão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa aí, deixem sugestões na caixinha que eu abro sempre, tá bom? E a gente vai se falando e semana que vem tem mais. Boa noite e tchau!